Olá, galera. Agora, por fim, nós vamos implementar a função de editar tarefa na nossa aplicação utilizando JavaFX e banco de dados MySQL, ok? Na última aula nós trabalhamos a parte de exclusão, tá? Em aulas anteriores nós trabalhamos a parte de cadastro de tarefa e listagem, ok? Então, somente para mostrar, na última aula nós conseguimos fazer essa função de excluir, tá? Porém, o botão editar tarefa, ele ainda não faz nada, né? Então, se eu clico aqui e clico em editar, nós não temos nenhuma ação. Nós vamos programar, então, agora a função desse botão. Ok? Então, eu vou fechar aqui e vamos lá. Primeira coisa, na nossa tela principal aqui, a nossa main scene, nós vamos criar aqui um novo método, ok? Que eu vou chamar ele aqui de editar tarefa. Esse método ele vai se parecer um pouco, né, com o nosso excluir no início. Por quê? Porque o nosso editar tarefa ele vai ter que primeiramente verificar se há alguma tarefa selecionada na table view, tá? Por essa razão, eu vou copiar aqui o conteúdo do meu excluir tarefa, ok? E aí eu vou fazer algumas alterações, tá? Então, nosso editar tarefa vai sim pegar a tarefa que está selecionada na table view, né? Então, nós vamos manter essa parte, ok? Se houver uma tarefa selecionada, né? Ou seja, se o nosso objeto tarefa aqui, ele for diferente de null, nós não vamos exibir alerta, vai ser diferente, tá? Nós vamos chamar uma tela para que o usuário possa fazer essa edição. Tudo bem? Por outro lado, se não houver nenhuma tarefa selecionada, nós vamos sim exibir um alerta. Tá? Até aqui, nós podemos deixar da forma que está, atenção, nenhuma tarefa selecionada, porém aqui eu vou colocar, seleciona a tarefa que deseja editar, ok? E agora nós podemos programar a parte que vai possibilitar que o usuário faça essa edição. Tá? Como que nós vamos fazer isso, né? Em qual tela? Nós poderíamos criar uma nova tela, né? uma outra view aqui para edição e um novo controller. Porém, vai ser muito mais prático reaproveitarmos a tela que já existe, tudo bem? Então, nós já temos aqui essa cena, cadastrar tarefa, deixa eu só apresentá-lo aqui rapidamente. Tá, nós já temos essa telinha e nós podemos muito bem reaproveitar, ok? Só vamos ter que fazer algumas pequenas alterações. E a primeira alteração que eu vou fazer aqui é justamente alterar o nome desse arquivo. Porque esse nome aqui ele dá a entender que ela serve somente para cadastro, né? Então vamos fazer aqui uma rápida edição, tá? Vou refatorar, renomear e eu vou colocar aqui. Bom, nós podemos aqui colocar ou cadastra, edita para dar a entender que as duas operações são possíveis com essa tela, ou nós podemos colocar aqui form tarefa, né? Para dar a entender que é o formulário de tarefa, independente se é edição ou cadastro. Tá? Eu vou deixar dessa forma aqui mesmo, cadastra, edita tarefa. Ok? Só um instante. Certo. Vamos ver se isso foi devidamente atualizado aqui no nosso controller, que faz a chamada, né? Não sei se ele faz essa atualização de forma automática. Não faz, ó. Então, deixa eu corrigir aqui. Views / cadastra edita tarefa. Ok. Deixa eu conferir aqui se tem alguma referência. Vejamos. Não. Tá? Então, podemos prosseguir. Vamos também mudar o nome aqui desse controller. Tá? Então, vou alterar aqui também. Refactor.
cadastra, vai ficar um nome um pouco longo, né, mas vou deixar assim. Cadastra, edita, tarefa, controller. Ok? Atualizar as referências, sim. Ok, sim. Então, estou falando para ele atualizar a referência dessa classe, tanto na minha classe Java, né? Nas minhas classes Java, quanto também no FXML. Ok? E com isso, ele vai, então, ele deve fazer a atualização aqui. Tá, ó. No meu FXML, lembra que tem uma referência ao controller? Vamos conferir aqui se ele atualizou. Olha só, tá? Ele já atualizou para mim, no FXML aqui. Então, tendo renomeado os tanto o meu FXML quanto meu controller, nós podemos então prosseguir, ok? Não sei se vai haver algum erro por enquanto, né? Talvez tenha mais alguma coisa a corrigir, mas vamos dar sequência. Então, aqui no nosso método editar tarefa, nós vamos programar o que deve ser feito. E aí, neste ponto, nós teremos uma certa semelhança com o método cadastrar, porque nós vamos utilizar a mesma tela, né? Então, aqui no método cadastrar, o que nós fazemos? Nós chamamos, né? Nós criamos uma nova cena com a tela de cadastro e setamos essa cena no nosso stage atual, né? Na tela que nós estamos, tá? Então, na mesma janela que nós estamos utilizando a tela principal, nós vamos lá e setamos a cena com a tela de cadastro. Tudo bem? Então, vamos copiar aqui esse trecho. Ok? Nós poderíamos aqui otimizar um pouco, né, para reaproveitar o método e tal. Depois que a gente concluir, talvez eu faça isso. Vamos lá. Ok. Nesse ponto, quando nós clicarmos em editar, né, já é para essa tela de cadastro ser exibida. Tá? Mas como que essa tela de cadastro vai saber qual tarefa que está sendo cadastrada? Essa é a questão. Tá? E outra coisa que também falta fazer no botão de cadastro, no botão de edição, perdão, deixa eu encontrá-lo aqui, nosso botão, cadastra, perdão, vai ser na nossa cena principal, nesse botão de editar. Então, nova tarefa, editar tarefa. Aqui, né, nós temos que configurar que o clique desse botão vai levar até o edita tarefa. Ok? Deixa eu ver aqui o que ele está acusando de erro. Editar, né? Ok. Tá? Então, lembra, essa minha main scene está ligada a este meu main scene controller. Tá? E aí, setando aqui o onAction, nós vamos indicar qual método do nosso controller deve ser chamado quando este botão, né, for clicado. Então agora, já configurou, vamos testar o que nós já fizemos. Ok, nós temos aqui nossa tela. Quando eu clico em nova tarefa, ele abre aqui naturalmente. E se eu clicar em editar tarefa, eu espero que abra também. Tá? Opa, nenhuma tarefa selecionada. Então ele já exige que nós selecionemos uma tarefa. Vamos selecionar aqui essa última. Editar tarefa. Veja só, ele já está abrindo aqui para mim a minha janela. Porém, né, ele está exibindo aqui como se fosse para eu cadastrar uma tarefa. Né? Então, se eu digitar aqui uma descrição e selecionar uma prioridade e clicar aqui, ele vai gerar uma nova tarefa, ele não vai editar a que eu selecionei. Tá? Mas vamos, então, prosseguir com a programação. Bom, nós podemos aqui fazer o seguinte. Tá? Eu vou pegar o meu stage atual, tá? Ou seja, a minha janela atual, e vou setar essa tarefa nessa stage. Eu vou associar essa tarefa na stage. Basicamente, vou fazer com que ela fique salva para que a próxima cena consiga utilizá-la.
ok? E como que nós vamos então fazer isso? Tá? Veja só, aqui dentro do meu try, tá, que é responsável por abrir a janela, nós capturamos aqui o nosso stage atual, né, através aqui desses métodos encadeados, né? Então nós pegamos aqui o nosso elemento root, tá, que ele está salvo aqui, né, desde o início. Nós pegamos o nosso elemento raiz do nosso layout, né, demos aqui um get scene e depois um get window, né? E isso vai retornar para a gente o stage atual, né? O que é o stage? É a janela da nossa aplicação, é a janela mais externa. E aí eu vou associar a este primary stage, tá? Ó, veja só, set user data, e eu vou associar a esse objeto, né, a minha tarefa, tá? Aí quando eu estiver lá no cadastra edita tarefa controller, eu vou conseguir recuperar esse objeto, ok? Observação. Não é só o primary stage que me permite associar um objeto, alguma informação a ele, tá? Qualquer nó do FXML eu posso fazer isso. Veja só, eu vou pegar aqui, por exemplo, a minha table view, tá? Table view, table tarefas, né, eu chamei. Eu também tenho esse set user data. Se eu pegar aqui algum outro elemento que eu tenho, que eu já capturei, uma coluna, né? Go id ponto set user data, ok? Então qualquer nó do nosso FXML, né, nós conseguimos fazer isso, mas eu vou pegar aqui o primary stage, que aí já fica associado à nossa janela principal. Feito. Tá? Agora nós já vamos estar enviando essa tarefa para a tela de cadastro. Agora nós precisamos programar para que a tela de cadastro consiga receber essa informação. Tá? Como que nós vamos fazer isso? Bom, aqui no nosso controller, nós temos já um método chamado initialize, lembra? Tá? Esse método ele é invocado quando a cena está sendo configurada na tela, correto? Então veja só, no momento que, né, essa cena está sendo setada aqui no nosso stage, na nossa janela, tá? Esse initialize vai ser chamado. E o que nós vamos fazer nele? Tá? Bom, nós poderíamos tentar recuperar essa tarefa já aqui nesse método, porém, não dá certo, tá? Não é possível, por quê? Para a gente fazer essa captura da janela, né? Veja só, eu preciso acessar esse meu primary stage para conseguir recuperar o objeto, tá? Eu salvei a tarefa aqui. Agora eu preciso capturar esse objeto aqui de novo, só que neste controller. Como que nós poderíamos fazer isso? Nós poderíamos usar novamente o elemento root aqui da minha cena, tá? Veja só, cadastra tarefa root, ponto, get scene, ponto, get window. Porém, se a gente tentar fazer isso, vai dar erro. Por quê? Porque essa cena ela ainda está em processo de construção. Ela não existe ainda, ela ainda não está estabelecida. Tá? Então, ele não aponta erro aqui no código, mas em execução ele vai dar erro. Eu não posso chamar, né, tentar fazer referência aos elementos da minha cena neste método initialize, porque ele ainda está sendo... a cena, né, mais especificamente a cena ainda está sendo montada. Tá? Ela não está pronta para ser utilizada. Então, o que eu vou fazer? Eu precisava de um método aqui que fosse chamado depois que a cena estivesse construída e apresentada para o usuário. Tá? Para eu poder recuperar essa tarefa e configurar ali na tela. Tá? Eu vou usar um recurso aqui do JavaFX, tá? Que é a minha classe Platform. Tá? E aí eu vou chamar um método aqui estático chamado runLater. Tá? Esse método ele vai executar
uma função após a conclusão do meu initialize, ok? Eu vou ter que fazer aqui uma importação. Depois ele vai me permitir fazer essa importação aqui. Então vamos importar aqui do javafx.application, tá? E aqui, pessoal, esse onelater, ele vai esperar o quê? Ele vai esperar uma expressão lambda, tá? O que seria isso? Seria uma espécie de função anônima, ok? Isso é um recurso relativamente novo também no Java, mas como a nossa versão do JavaFX ela já é mais recente também, ela trabalha com expressão lambda. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre isso, tá? Mas vocês podem pesquisar sobre expressões lambda no Java, sobre o novo recurso também, né, de strings. Mas vamos lá, só para tentar dar uma ideia, tá? Esse meu onelater, ele vai passar uma informação para essa minha função anônima, tá? Ele poderia passar, mas nesse caso em específico, nós não vamos precisar disso. Então, veja só, eu vou colocar aqui parênteses vazio, especificando que essa minha função anônima não vai receber nada, tá? E aí, aqui eu coloco traço, sinal de maior, formando uma espécie de seta. Eu posso abrir chave e aqui eu escrevo o que minha função vai fazer. Tudo bem? Para quem conhece JavaScript, seria a mesma coisa que a gente criar uma função aqui em tempo de execução. Tá? Seria algo assim. Ok? Porém, nós não estamos no JavaScript, nós trabalhamos aqui com uma sintaxe diferente para fazer essa função anônima. Tá? E aí, eu posso programar aqui o que vai ser feito depois. Né? O que eu vou fazer? Eu poderia escrever toda uma função aqui, né, para configurar a minha tela de cadastro, mas eu vou criar uma função aqui fora para isso, para ficar mais modularizado. Tá? Eu vou chamar de ajustar tela. Certo? E aqui eu vou fazer os ajustes. Tá? Mas eu vou fazer depois que esse initialize estiver rodado. Então, eu vou configurar para rodar, né? A tradução disso aqui seria rodar mais tarde, executar mais tarde. E eu vou chamar esse ajustar tela. Tudo bem? Então isso vai ser chamado depois, mais tarde. Depois desse initialize. Essa minha expressão, essa minha função anônima, né, eu abri chaves aqui, eu posso deixar dessa forma sem nenhum problema. Porém, como eu só tenho um comando aqui dentro, que vai ser a chamada do meu ajustar tela, eu posso simplificar um pouco mais, tá? Não colocando entre chaves. Eu posso deixar dessa forma aqui. Basicamente, ele vai chamar esse meu ajustar tela mais tarde. E aí, aqui eu vou fazer esses ajustes. Tá? Como que nós vamos fazer a recuperação da minha tarefa? Como eu disse, né, nós vamos chamar aqui, nós vamos usar esse nosso elemento raiz para recuperar a cena atual, tá? A minha cena atual. E a minha cena atual ela vai estar inserida na minha janela principal, o meu stage, que é o único da aplicação. Então, get window. E aqui, eu poderia salvar esse daqui dentro de um objeto stage, mas para ser um pouco mais direto, eu vou criar aqui uma tarefa, tá? Que vai receber o quê? Desse meu stage, ele vai receber get user data, tá? Ele vai pedir para eu fazer aqui um cast, tá? Mas nós estamos pegando, pessoal, do stage, nós estamos recuperando aquela tarefa que nós salvamos, tá? Lembre-se, esse getWindow, ele vai retornar o meu stage, tá? E aí, desse stage, nós vamos pegar o dado que foi salvo lá dentro, que no caso foi uma tarefa, tá? Eu não vou deixar essa tarefa aqui, pessoal. Eu vou criar um atributo aqui, tá? Tarefa, que eu vou deixar salva a minha tarefa aqui dentro, se ela existir, tá? Aqui deixa eu colocar como private também, que em aulas anteriores eu esqueci de colocar private aqui, mas tudo bem. Então, existem duas possibilidades. Existe a possibilidade dessa minha janela
de cadastro ela ser chamada pelo botão cadastrar, que aí eu não vou ter tarefa nenhuma, tá? Existe a possibilidade de ela ter sido chamada pelo botão editar, ok? Só corrigindo aqui, tá? Eu vou salvar essa minha tarefa que eu recuperei aqui. Pessoal, como que nós vamos saber quem foi que chamou essa tela de cadastro? Se foi o botão cadastrar ou o botão editar? Simples. Vai ser justamente verificando se essa tarefa ela retornou uma tarefa de verdade ou se não veio tarefa nenhuma, tá? Por quê? Observa. Aqui na minha cena principal, quando eu chamo o cadastrar tarefa, eu não seto, eu não configuro nenhuma tarefa. Eu apenas chamo a tela, tá? Eu não configurei nenhuma tarefa aqui. Já quando eu chamo o editar tarefa, tá? Quando eu quero editar uma tarefa, eu configuro uma tarefa, eu envio uma tarefa para aquela tela de cadastro. Então é assim que nós vamos diferenciar quem foi que chamou essa tela de cadastro, tá? Então, se this.tarefa for diferente de nu, quer dizer que nós estamos querendo fazer um cadastro, né? E aí o que nós vamos ter que fazer para essa parte de ajuste? Bom, nós já salvamos a tarefa aqui no atributo, né? A tarefa vai ficar guardada aqui dentro, se ela existir. Caso contrário, isso aqui vai ficar valendo nu. E aí nós temos que mudar algumas coisinhas na interface primeiro, né? Não adianta eu ficar exibindo lá, cadastrar tarefa, né? No botão, eu colocar lá, cadastrar, eu tenho que mudar esses textos para fazer sentido para o usuário. Veja só, eu clico aqui. Deixa eu selecionar uma tarefa. Eu clico aqui. Veja só, vou exibir aqui cadastrar tarefa para o usuário, ele vai achar que não está funcionando direito, né? E aqui também, ó. Então eu tenho que mudar esses textos. Como que nós vamos fazer isso? Primeiro, eu vou ter que mudar alguns elementos da minha cena em tempo de execução. Para isso eu preciso fazer referência a elas aqui, né, no nosso controller. Assim como nós já fizemos com esses outros elementos, tá? Então vamos lá. Aqui na minha tela, eu vou procurar o título, primeiramente. Tá, ó. Vou colocar um ID, tá? FX ID. Title. Vou chamar aqui form tarefa. Ok? Vou dar um Ctrl C aqui para já não ter que digitar lá na frente. E aí, o meu botão também, né? Cadê o botão de cadastro? Deixa eu localizá-lo aqui. Vamos lá. Aqui, tá? Meu botão, eu vou também aqui dar um ID para ele. Vou chamar aqui de btn cadastrar, tá? Ou melhor, né? btn salvar aqui fica um pouco mais genérico. Ok, coloquei IDs. Agora vamos voltar aqui para o controlador dessa tela, né? E vamos aqui fazer referência. Então, tem que colocar essa anotação, tá? Primeiro, tem o meu título, que é uma label. Ok. Vamos fazer a importação dessa label. Depois, eu tenho o button, private button. E aí eu coloquei btn salvar. Ok. Fazer a importação. E vamos lá. Agora, eu já consigo pegar aqui this.title form tarefa .set text, tá? E aí, por padrão, ele vai se chamar cadastrar tarefa. Eu vou mudar para editar tarefa. O que mais? Aqui o meu button btn salvar, eu vou mudar também para, neste caso, né, quando eu estiver em modo de edição, vou mudar para salvar, ok? Então veja só, pessoal,
Esse método ajustar tela, ele vai fazer essas alterações apenas caso, né, tenha vindo alguma tarefa aqui do nosso stage, tudo bem? Agora, se não veio tarefa nenhuma, quer dizer que o usuário quer cadastrar uma nova tarefa, certo? O que mais nós precisamos fazer? Nós precisamos configurar aqui, né, a descrição e a prioridade atual nos campos já existentes. Tá? Então aqui eu tenho o meu text area descrição, eu tenho também o combo box prioridade, e eu preciso configurar os valores que já existem na tarefa atual. Então, começando aqui pelo text area, mais simples aqui. E o que eu vou colocar nesse text area? Tarefa ponto get descrição. Então eu vou pegar a descrição atual da tarefa e vou salvar nesse text area. O que mais? Nosso combo box prioridade, né? Vamos setar aqui o valor dele. Ele tem 5 valores possíveis e eu vou configurar o valor dele, tá? Aqui, pessoal, eu tenho 5 prioridades, né? Que aqui nós chamamos de baixíssima, baixa, média, alta ou altíssima, ok? Bom, nós temos como fazer isso setando já uma string aqui, né? Eu digo qual valor que eu quero e ele vai já posicionar aqui nas prioridades que eu setei no meu combo box, ok? Como que nós podemos fazer isso? Bom, eu vou fazer o seguinte. A nossa classe, nossa classe de modelo, ela tem um método que já retorna, né, a prioridade aqui como texto, tá? Mas observem que existe uma pequena discrepância aqui, né, na forma que nós estamos chamando. Aqui nós temos altíssima, alta, média, baixa e mínima. Já aqui no controller nós temos altíssima, alta, média, baixa e baixíssima, né? Vamos alterar aqui. Isso aqui é uma espécie de correção para ficar igual, né? E agora sim, tá? Nós podemos aqui pegar minha tarefa atual, ponto, get prioridade. Não, porque isso aqui vai retornar um inteiro. Eu não quero o inteiro, eu quero o texto mesmo. Tá? Então eu vou pegar aqui get nome prioridade. Tá? Esse método aqui que vai retornar para a gente a prioridade como texto. Tudo bem? E aí então ele vai selecionar a opção já de forma automática. Ele vai deixar a prioridade já selecionada corretamente. Tá? Mas observem que para isso funcionar, os nomes que eu estou chamando aqui, eles precisam bater com o que nós temos no nosso combo box. Bom, o que mais nós precisamos fazer? Bom, acho que nesse ponto já está ok. Vamos rodar a aplicação e ver se a nossa tela já está sendo devidamente configurada. Tá? Vamos lá, nova tarefa, nós temos uma tela de cadastro. Tá? Deixa eu cancelar, selecionar aqui, editar tarefa. Veja só, nós temos uma tela de edição, tudo bem? E observe que ele já configura para a gente a descrição e a prioridade. Aqui no caso é uma prioridade altíssima. Deixa eu selecionar uma outra para testar. Editar. Olha lá, prioridade alta. Ok, mas no momento atual, do jeito que nossa aplicação está, se eu clicar em editar, fizer a edição e clicar em salvar, o que ele vai fazer? Né? Ele vai chamar esse método e vai cadastrar como se fosse uma nova tarefa, porque nós não alteramos, nós não ajustamos ainda a parte de cadastro. Tudo bem? Vamos fazer então essa alteração aqui também na parte de cadastro. Tá? Então, observem, o meu botão salvar, deixa eu localizá-lo aqui, ele chama aqui o método cadastrar tarefa. Tá? Ele chama o método cadastrar tarefa. Talvez não seja interessante, né? Vamos mudar aqui para ele chamar um outro método. Vamos colocar um método salvar tarefa. Tá? Eu não tenho esse método ainda, vou criar agora. Então vamos criar aqui
public void salvar tarefa. Então, quando o botão for clicado, ele vai chamar este método. E aí, este método ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o seguinte, ele vai verificar se a tarefa atual é nula. Tá? Por quê? Se a tarefa atual, melhor, vou colocar um sinal de igual aqui. Se a tarefa atual for nula, ele vai chamar o cadastrar tarefa. Ok? Caso contrário, ele vai chamar o atualizar tarefa, que eu ainda não criei. Ok? Então vamos criar um método aqui também, atualizar tarefa. Então agora nós vamos ter duas situações, a situação onde ele cadastra e a situação onde ele atualiza. Ok? Certo. Nós vamos programar aqui esse atualizar. Tá? Do jeito que está aqui o nosso botão salvar, ele já vai estar verificando, né? Se a tarefa atual é nula, quer dizer que nós não estamos no modo de edição, nós estamos no modo de cadastro. Se a tarefa atual não for nula, ele vai cair nesse else, compreendendo que a gente está no modo de edição. Mas, porém, tem algumas coisas aqui que não vão se alterar. Tá? Observem, essa parte aqui onde nós pegamos a descrição, nós pegamos a prioridade, ela vai ser a mesma, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso reaproveitar isso daqui, tá? Para não escrever duas vezes daqui, tá? Para não escrever esse trecho no método salvar, no método cadastrar e no método atualizar, eu vou colocar aqui, tá? Esse método já fica responsável aqui por fazer a captura do que foi digitado, tá? Deixa eu ajustar aqui. E vou colocar, fechar a chave aqui. Ok. Bom, então ele já faz a captura da descrição, né? Se essa descrição estiver vazia, ele dá um alerta para o usuário, para ele informar a descrição. Se não, ele vai pegar também a prioridade e vai cair aqui nessa situação de verificar se é para salvar ou se é para atualizar. E aí, nós podemos muito bem passar, né? Aqui por parâmetro, descrição prioridade. E aí, cada método vai saber o que fazer com isso, né? O cadastrar vai fazer uma coisa e o atualizar vai fazer outra, tá? Vamos cuidar aqui primeiramente do cadastrar. Então, ele vai receber uma descrição e uma prioridade. Ok? Logo, ele não vai precisar fazer essa captura, porque o nosso método salvar já está fazendo. Tá? Vamos remover essa chave que ficou sobrando aqui. Aí agora sim ele tenta salvar, né? Então, observa, o método cadastrar, ele vai pegar essa descrição, essa prioridade, né? Ele vai criar uma nova tarefa, vai configurar essa descrição, essa prioridade nesta tarefa e vai salvar, ok? Deixa eu selecionar aqui meu código e dar um Ctrl Shift F, tá? Só para ele identar aqui. Ok, certinho. Já o nosso método atualizar, ele vai fazer um pouco diferente. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a tarefa que já existe, vai setar a descrição, tá? Deixa eu configurar aqui os parâmetros, né? Então, ele vai setar a descrição. Deixa eu ver qual que é o erro. Tá. Nós precisamos colocar dentro do try catch, né? Ele vai também setar a prioridade e aí ele vai para o processo de salvamento, né? Para isso,
nós vamos precisar novamente de um DAO, tarefa DAO, tá? E aí, nós vamos usar esse tarefa DAO para atualizar a nossa tarefa. Tá? Então, o método cadastrar aqui, ele vai fazer o cadastro, né? Ele vai basicamente criar uma nova tarefa no banco, enquanto o atualizar vai pegar essa tarefa que já existe e vai solicitar que o DAO atualize. Tá? Lembrando que o nosso DAO já está configurado desde a parte onde eu expliquei sobre interação com o banco de dados. Né? Então, o nosso DAO ele já sabe muito bem como tratar o cadastrar, como tratar o atualizar, né? Então a gente não tem que se preocupar mais com isso. A gente está trabalhando agora com a parte de interface com o usuário, né? E aí, vamos dar um alerta aqui, né? A gente vai dar um alerta informando que a atualização foi realizada, tá? Tarefa atualizada. Nós podemos passar um header text, né? Melhor, vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui sucesso. Tá? Tarefa atualizada com sucesso. Certo. E aí depois nós chamamos novamente a tela principal. Em caso de erro, nós podemos exibir também um alerta, né? Então, esse ponto eu vou deixar igual. A gente poderia colocar uma mensagem mais personalizada. De repente, erro ao atualizar. Erro ao cadastrar. Beleza. Uma outra preocupação que nós temos que ter é a seguinte. Vamos rodar aqui, aí fica mais claro, né? Vamos lá. Vamos primeiramente testar se o cadastrar ainda está funcionando certinho. Então, vou colocar aqui tarefa X com prioridade baixa. Cadastrar. Tarefa cadastrada com sucesso. Ok, funcionando sem nenhum problema. Tá? Vamos aqui editar essa tarefa agora. Então, olha só, já está configurado aqui para a gente no formulário. Vamos mudar a prioridade aqui para alta. E vamos colocar aqui banco de dados 2. Tá? Vou salvar. Tarefa atualizada com sucesso. Ok. Veja que a atualização foi feita. E agora eu vou cadastrar uma nova tarefa. Observe. Opa! Eu cliquei em cadastrar e agora ele está vindo aqui como editar. Por quê? Olha só, eu clico em cadastrar e ele está achando que eu quero editar. Vamos lembrar aqui como que ele sabe, como que o nosso controller de cadastro e edição, ele sabe quando que é para cadastrar e quando que é para editar. Tá? Ele sabe verificando se existe alguma tarefa configurada aqui com esse método getUserData. Então ele verifica se no nosso stage existe alguma tarefa salva, né? Alguma tarefa associada ao nosso stage, a nossa janela. Se houver uma tarefa, ele entende que é para atualizar. O que acontece? Quando eu fiz a minha atualização, a última coisa que eu fiz, né, foi chamar a tela principal novamente. Então nós fazemos a atualização e chamamos a tela principal novamente. Ou seja, nós não limpamos, nós não removemos aquela tarefa do stage. Então, o que é interessante a gente fazer? Sempre que a gente for chamar a cena principal, a gente tem que limpar a tarefa que está associada a ela. Porque senão ela vai ficar lá. Tá? Foi o que aconteceu. Depois que a gente fez uma edição e a gente clicou em cadastrar,
aquela tarefa que a gente editou por último ainda estava associada à janela, ela ficou salva ainda. Tá? Então vamos pegar esse método aqui, que chama a cena principal novamente, né, o nosso launch main scene, e antes de fazer esse set, vamos aqui, tá, ó, primary stage, ponto, set user data null. O que nós fizemos? Nós substituímos aquela tarefa que estava associada à janela por nulo. Tá? E quando que nós estamos fazendo isso? No momento que nós vamos retornar para a tela principal. Por quê? Porque nesse momento a gente já finalizou a edição da tarefa, não tem por que deixar ele salvo ali. Tá? Então, executando mais uma vez, né, deixa eu rodar mais uma vez para a gente testar. Vamos editar aqui novamente. Eu vou colocar aqui banco de dados 3, prioridade média. Salvar. Tarefa atualizada com sucesso. E aqui estamos, né? Vamos aqui em nova tarefa. Olha só, ele entende que é para cadastrar agora, porque nós limpamos aquele user data. Tá? Cancela. Vamos editar. Veja que quando eu edito, ele entende que é para editar. E quando eu clico em cadastrar, ele compreende que é para cadastrar. Ok? Só para finalizar aqui, vou testar se a exclusão ainda funciona, né? Tudo bem que a gente não mexeu com isso, mas sempre bom verificar. Ok. Então aqui nós finalizamos nossa aplicação com um CRUD. Tá? Nós temos a aplicação JavaFX, utilizando, né, que utiliza também por detrás aqui o padrão DAO. E ele faz as operações básicas de exibir, né, de listar, de cadastrar, excluir e editar. Tá? Só para fazer um apanhado aqui no nosso controller, antes de finalizar essa aula, tá? Vamos ver quais métodos nós temos. Vou escondê-los aqui, né? Esconder a implementação. Então, observe. Nós temos aqui um método cancelar, né, quando o usuário ele quer cancelar o cadastro ou a edição. Esse método basicamente chama aqui a tela principal novamente, que nós programamos em aulas anteriores. Né? E aí, nós temos esses três métodos, que são executados quando o usuário clica em salvar ou em cadastrar. Né? Esse nosso método ele vai fazer a distinção quando é para salvar e quando que é para atualizar. Né? Ele faz isso também verificando se a tarefa é nula. Tá? Então ele verifica o que é para fazer, se é para atualizar ou se é para salvar. E aí ele já chama os métodos ou o método que salva, né, que faz a atualização, ou o método que cadastra, já passando descrição e prioridade. Aí esses métodos vão, né, no caso atualizar tarefa, ele vai apenas setar a nova descrição e a nova prioridade e salvar. Já o meu cadastrar tarefa, ele vai criar uma nova tarefa, né? Porque você está fazendo uma operação de cadastro, você vai criar algo novo. Então, ele cria uma nova tarefa, seta a descrição e prioridade. Tá? Essa tarefa vai ficar com um ID indefinido por enquanto. Aí, quando nós chamamos aqui o nosso cadastrar do tarefa da O, essa tarefa vai ser cadastrada, vai adquirir um ID a partir de então. Ok? Então, nós finalizamos a nossa aplicação. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários. E eu vou deixar todo esse código, tá? Cada etapa dele salva no GitHub. Então, finalizamos por aqui e até mais.